Boa noite e a paz do Senhor. Mais uma quinta-feira, feriado, meio que redundante, né? Feriado na quarentena, mas continua sendo feriado. Estamos aqui no nosso propósito, nosso culto ao Senhor de quinta-feira, onde estamos aí compartilhando o estudo do Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Hoje entrando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E vamos dar sequência aí ao nosso estudo, tentando aí finalizar hoje, mas creio que não conseguiremos por conta do assunto, que embora pareça ser simples, é bem relevante e carece aí de nós esmiuçarmos o quanto mais. Eu te peço aí que você compartilhe esse vídeo, abra a sala de vídeo, avise, que você divulgue essa mensagem para que ela tenha um alcance aí maior através da sua contribuição. Ainda estamos na quarentena, alguns municípios no Rio de Janeiro e em São Paulo já flexibilizaram aí a abertura dos cultos, dos templos, porém aqui no município de Rio Claro, no Rio de Janeiro, o decreto ainda não flexibilizou e ainda estamos prosseguindo aí com os templos fechados. Como eu falo sempre, não é que estamos proibidos de cultuar a Deus, é por conta de estamos aí evitando proliferar esse vírus. Enquanto esse decreto ainda estiver de pé, estaremos aqui online e eu rogo ao Senhor que quando a igreja possa abrir, nós daremos continuidade nos cultos presencial e também botaremos lá uma câmera e estaremos fazendo online. Logo após aqui o passar desse vídeo, estarei compartilhando ele no YouTube. Então vá lá no canal da igreja IMW Lídice, se inscreva, cadastre-se, compartilhe, ajude aí a palavra do Senhor, ajude a palavra do Senhor, ajude a nossa igreja a divulgar a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor não carece de ajuda, me perdoe. Antes de entrarmos aí na palavra propriamente dita, eu quero compartilhar algo que, por um lado, nos entristece bastante, mas sabemos que Deus tem o controle. Dos nossos membros aqui da igreja, tem 2 que estão aí, um com certeza contaminado, está internado, entubado, e o outro está em casa de quarentena com suspeita de Covid-19. O que está em casa de quarentena é o diácono Rodrigo, é o nosso tesoureiro aqui. Ele está contaminado, fez o primeiro contato, os sintomas, todos aqueles sintomas que nós conhecemos, e o médico afastou ele, mandou ficar em quarentena em casa. E a irmã Isabel, que estava nesse mesmo esquema do Rodrigo, estava em casa de quarentena por conta da suspeita, só que o quadro evoluiu, ela foi ficando sem ar, foram os sintomas aumentando, ela foi levada ao hospital e hoje a irmã Isabel encontra-se internada, entubada, sedada e está assim, no estado muito crítico. Ela já é uma senhora, grupo de risco, por conta da idade, e assim, estamos orando para que o Senhor dê vitória à irmã Isabel e ao irmão Rodrigo e a todos que estão aí passando por essa vereda. Eu te peço aí, te convido a orarmos para darmos início ao nosso estudo da palavra de Deus, do Sermão do Monte, e orar em especial hoje pela irmã Isabel e pelo irmão Rodrigo. A irmã Isabel, que está contaminada, está no hospital, entubada, em coma, muito mal, e o irmão Rodrigo, que está em casa aí sob cuidados pessoais, se mantendo dentro de casa trancado. E também por todos que estão contaminados. A paz do Senhor, você que chega, vamos orar para dar início, e pelos nossos irmãos aqui da igreja que estão contaminados. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom, Pai. Muito obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque estamos de pé, estamos na luta, Senhor, e só conseguiremos prosseguir com a Tua ajuda. Em especial, Pai, nessa hora, eu te peço pela irmã Isabel. Ela está lá no hospital, Pai, entubada, internada, sedada. Segundo o diagnóstico médico, ela está muito mal, Pai. Mas nós cremos no milagre
que o Senhor pode tocar agora, liberar os pulmões, liberar a respiração dela e que ela saia de lá vitoriosa para a glória do Senhor. Te pedimos também, Pai, pelo irmão Rodrigo, que também está com suspeita desse Covid, está em casa, com sintomas quase todos. Eu te peço, Pai, que não evolua, que ele não vá para o hospital, que ele fique em casa e logo esse quadro dele passe e ele seja curado para a honra e glória do teu nome, Pai. Toca nos teus servos agora e toque em todos, Pai, que estão padecendo dessa enfermidade, aqueles que conhecemos e que não conhecemos. Livra o nosso Brasil, livra o nosso estado, livra nossos municípios dessa pandemia, desse mal, Pai. Te pedimos agora pela ministração da tua palavra. Ilumina minha mente, Pai, ilumina a mente dos meus irmãos e irmãs que vão ouvir essa palavra, que ela alcance os corações e traga mudança a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Como temos estudado, irmãos, aí ao longo das semanas, temos estudado o Sermão do Monte. E como eu disse no começo, a igreja em Lídice continua fechada porque o município de Rio Claro ainda não flexibilizou a quarentena aqui no nosso município e Rio Claro ainda está fechado. E seguimos aqui nesse estudo online. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O capítulo 7 é o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte todo, irmãos e irmãs, é uma construção de pensamento. Por isso, cuidado ao analisar ou ao ouvir alguma parte desse sermão isolada. Como se deu o Sermão do Monte? Jesus, iniciando o seu ministério, reuniu ali o povo que estava seguindo a ele e no alto do monte ele começa a dar instruções sobre a nova vida com ele. Como eu falo toda semana, ele não veio para cancelar a lei, ele veio para acrescentar e engrossar o caldo acerca da lei. Ficou tudo mais difícil. Relembrando, vamos fazer aqui uma breve análise do capítulo 5 e do capítulo 6, bem resumida, lá no YouTube, no nosso canal. Tem aí, passo a passo, algumas semanas que viemos estudando aí o capítulo 5, 6 de Mateus, se você quiser ver, está lá. E vamos aí destrinchar rapidinho o capítulo 5 e o capítulo 6. Por isso, como eu dizia antes, muito cuidado ao analisar cada elemento desse Sermão do Monte inteiro de maneira isolada. Todo o Sermão do Monte é uma construção de pensamento. Jesus queria formar o pensamento cristão na nova religião inaugurada por ele aqui na Terra. Então Jesus estava fazendo uma construção de pensamentos. No capítulo 5, vemos algumas coisas. Por exemplo, Jesus ele reúne a multidão para ensinar no monte as bem-aventuranças. Depois de ensinar ali quem são os bem-aventurados, ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, que o cristão que caminha com ele tem que ser isso. Ele fala sobre o cumprir a lei em Cristo. Em seguida ele fala do adultério no coração. E ele prossegue dizendo no capítulo 5 sobre o casamento, que ele é sagrado, e os seus votos e juramentos. E ele finaliza o capítulo 5 do Evangelho de Mateus dizendo, para construir a ideia de que jamais devemos usar de vingança e devemos amar aqueles que nos odeiam. Como eu disse, irmãos, é uma construção de pensamento. Jesus está construindo a ideia para aquele povo de como é a vida com ele. No capítulo 6 ele vem e continua aí a construção desse pensamento, e ele fala para quem é esses que aprenderam no capítulo 5 como é viver no reino de Deus. Ele ensina como jejuar é adorar a Deus. Ele ensina a que aqueles que são bem-aventurados, sal da terra, a luz do mundo, fiéis e justos, que cumprem o que prometem, cumprem o que juram, ele ensina a esses que devem investir recursos no céu e assim terem um corpo iluminado. E fala também que esses devem servir somente a Deus e, sendo assim, servindo somente a Deus, devem descansar na providência divina. Só um adendo aqui, a questão de capítulos e versículos é só para nós encontrarmos aí
nos localizarmos no texto. Mas o Sermão do Monte é um texto único. Imagine aí uma carta única escrita por Cristo, sem divisões. O homem que dividiu no século passado, para ser mais exato, não, 1645, dividiu em versículos para que nós possamos aí encontrar. Imagine eu falar para você, abre aí o Evangelho de Mateus, lá na segunda página, na quinta linha. Então, dividiu-se em capítulos e versículos para uma fácil visualização. E não podemos cometer o erro de pegar uma divisão isolada e tomar aquilo como uma verdade única. Devemos analisar todo o texto e o contexto que ele estava inserido. Sendo assim, Jesus ele inicia o capítulo 7 dizendo para esses que eram sal da terra, luz do mundo, que eram os bem-aventurados, que aprenderam a julgar, aprenderam a viver no reino. Ele fala para esses algo novo, no sentido que eles não praticavam assim. Eles falam sobre julgamento. Ele fala aí sobre julgamento. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele é todo ao julgamento. Eu vou primeiro falar aí o costume do imaginário cristão, para depois entrarmos no que Jesus queria dizer. É bem comum ouvirmos em nossas igrejas hoje que nós não podemos julgar. Não, você não pode julgar. E quando chegamos aí perto de alguém que cometeu alguma infração, algum delito, algum pecado, é natural ouvirmos assim: quem é você para me julgar? Você não pode me julgar. A palavra diz que você não pode me julgar. Mas fica a pergunta para você, meu irmão, minha irmã. É realmente assim? Nós não podemos exercer julgamento sobre ninguém? Certamente que não. Isso é analisar apenas esse versículo isolado de todo o sermão. É toda uma construção de pensamentos. Antes de falar Mateus capítulo 18, verso 15, eu quero ler para você o dicionário e o que ele diz acerca do que é julgar. Um dos maiores erros em interpretarmos alguma palavra, alguma frase, é não conhecermos a palavra do português. Julgamento, o que é julgamento? E quem pode te ensinar o que significa julgar alguém? O dicionário. E segundo o dicionário, julgar é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, pronunciar uma sentença de condenação ou absolvição, sabendo que o juiz ele julga baseado na lei, Código Penal, Código de Processo Penal, os decretos, os artigos, as emendas, ele baseia naquilo que está escrito. Se alguém cometeu um crime, ele não fala o que ele acha. Ele pega aquele tipo de crime, ele é tipificado no Código Penal e ele diz, olha, quem comete assassinato, a tipificação desse crime é de 5 a 15 anos de prisão. E dentro desse, se for provado que o cidadão cometeu um assassinato, ele julga o ato, provou-se que é assassinato e ele condena, baseado num parâmetro que é o Código Penal. Isso é julgar. Mesma coisa é o árbitro de futebol, que é outro exemplo que o dicionário dá. Se alguém tiver impedido, o gol não vale. Não é o que o juiz acha, é o que a regra diz. E o dicionário diz mais acerca do julgamento. O segundo item acerca do julgamento é formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. Quando eu formo um conceito e emito a minha opinião, isso é julgar. Quer ver um julgamento? É bem comum isso. Eu vejo, isso hoje nem tanto, né? Mas eu vejo uma irmã de calça comprida. Eu formo um conceito. Calça comprida é algo que faz pecar. E eu pronuncio, olha, ela está em pecado porque está de calça comprida. Não é isso? Eu formei um conceito e me emiti um parecer. Eu formei um conceito, ou formar um conceito em mim, que se mulher usar calça comprida é pecado. No passado, o conceito era, se mulher raspar o braço é pecado. Quem é um pouquinho mais antigo lembra disso. Então, com esse conceito, emitia-se um parecer. Olha, fulana não raspou o braço. Ela está em pecado. Isso é julgar.
Então, você emitir um conceito, emitir uma opinião é um julgamento. Só que nós não podemos emitir julgamentos e formar conceitos soltos. Assim como um juiz, ele não pode criminalizar alguém ou culpar alguém pelo que ele acha. Ele é tipificado algo no Código Penal. Então vamos lá, nessa pegada. Na Bíblia diz em algum lugar que se a mulher raspar o braço, ela está em pecado? Não. Então eu não posso falar que isso é pecado. Porém diz, se alguém cometer adultério, é pecado. Eu posso falar, olha, fulana ou fulana traiu o esposo, traiu sua esposa e ele cometeu pecado. Julguei, formei um conceito baseado na palavra do Senhor e emiti um parecer. Isso é um julgamento. Isso eu posso e devo fazer. Consegue entender aí a diferença do julgar correto e julgar incorreto? É isso que Jesus quer dizer para nós no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Com esse pensamento, eu quero ler, antes de entrar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de 1 em diante, eu quero ler capítulo 18 de Mateus, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e, em particular, fala com ele. Conversem sobre a falha que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes um irmão. A Bíblia, irmãos, não se contradiz em hora nenhuma. Em lugar nenhum, a Bíblia é totalmente correta. É uma construção de pensamento. Como eu vou saber que alguém errou comigo? Formando um juízo, formando um conceito. Se alguém pega dinheiro emprestado comigo, eu julgo. Vai me pagar ou não vai me pagar. Pastor, eu estou precisando de um dinheiro para pagar alguma coisa. Você quer emprestado, irmão? Quero. Quanto é? R$1. Emprestado é emprestado. Doado é doado. Quando você vai me pagar? Daqui 1 mês. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a pessoa não me pagou. Eu posso formar um conceito. A pessoa, ou ela esqueceu, ou ela não quer pagar. Isso é julgar. E o que a Bíblia orienta em Mateus capítulo 18, verso 15? Vai até ela e converse com ela em segredo. Olha, irmão, lembra que você me pediu R$1 emprestado? Se você tivesse me pedido doado, eu te dava. Mas você pediu emprestado, você deve devolver. Quando você vai devolver? Isso é julgar e você, em secreto, ir lá conversar com a pessoa e se acertar e ganhar o seu irmão. O contrário de fulano é caloteiro, né? Me pediu R$1 e não quer pagar. Eu jogo isso no Facebook, YouTube, Instagram e tantos outros meios de comunicação, e pessoalmente eu falo para todo mundo, eu estou julgando, formando um conceito. É isso que Cristo condena. O julgar não é errado. É o que você faz com o julgamento que é errado. Dito isso, vamos aí entrar no capítulo 7 de Mateus. A princípio do capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Como eu disse, o capítulo 7 é o final do Sermão do Monte. E eu dividi aí o capítulo 7 em 4 partes. Do verso 1 ao verso 5, de uma forma geral, vemos aí o cuidado com o que o crente deve fazer para julgar. Todo esse crente que é bem-aventurado, que é sal da terra, a luz do mundo, que aprendeu a falar com Deus através da oração, que Cristo ensinou, que vive aí as bem-aventuranças e é homem íntegro e vive no reino, ele deve ter cuidado em julgar, do verso 1 ao verso 5. No verso 1, vemos Jesus enfatizando não julgar. O verso 2, vemos Jesus ensinando a não julgar indevidamente. Do verso 3 ao verso 5, vemos o mestre citar uma ilustração sobre o julgamento indevido. E no verso 6, Cristo nos ensina através de uma breve ilustração sobre o julgamento ou o tipo de julgamento que devemos fazer. Lembrando, irmãos, para finalizar aqui essa introdução, o povo judeu vivia pela lei e eles eram duros. Diferente do Brasil, o judeu ele vivia a lei. A lei era a palavra do Senhor. Hoje nós temos tantas outras leis, Código Penal e Processo Penal e tudo que eu falei no começo.
O judeu não tinha isso, ele tinha só a lei. E os doutores da lei eram pesados em julgar. Eles julgavam e não viviam o que eles julgavam. Na nova vida com Cristo, eles tinham que mudar isso. Esse conceito tinha que cair por terra. O juízo é o tema central de Mateus capítulo 7. Vamos lá. Agora, depois dessa introdução um pouco extensa, capítulo 7 de Mateus, verso 1. Cristo fala para os bem-aventurados, fala para aqueles que são sal da terra, a luz do mundo, fala para aqueles que aprenderam a viver no reino, falam para aqueles que aprenderam com a oração modelo, fala para aqueles que vivem ali o que é viver com Cristo. Ele fala, olha, vocês não devem julgar. Lembrando que essas pessoas eram judeus e o julgamento, viver pela lei, era tudo para o judeu. E Jesus fala, desconstruindo pensamento e reconstruindo um novo. Não julgueis, para que não sejam julgados. Ponto. Verso 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Uma pausa. Lembra quando os homens ficavam lá no tabernáculo, lá no sinédrio, orando, Senhor, eu não quero ser como esse publicano. Olha o julgamento. Que faz isso, faz aquilo. Eu não quero ser como esse pobre que faz isso. Olha o julgamento. Jesus fala no verso 1, e ele enfatiza para o judeu sobre não julgar, que ele vivia batendo e julgando na lei. E o segundo versículo ele fala, cuidado, para você não julgar indevidamente. Porque com o critério que você julgar, você será julgado. Quer ver um exemplo? A pessoa comete um erro. Normal, nós erramos, irmãos. Aí quando você vai até a pessoa comentar sobre o erro, é normal você ouvir assim, eu errei, mas foi porque fulano não fez ou porque fulano fez. Porém, se outra pessoa cometer o mesmo erro dessa pessoa, ela é pesada em julgar. Eu comprei e não paguei porque eu fiquei desempregado. Isso acontece. Ela pede perdão, explica e quer que todas a perdoem por isso. Porém, se o vizinho comprar e não pagar, ela é a primeira a apontar o dedo e falar, é pilantra, não paga os outros. É isso que Jesus está falando para o povo judeu. Lembrando que eu falei outra semana, essa palavra que Jesus deu não foi para o cristão contemporâneo no século 21. Ele deu essa palavra para o povo judeu que vivia rigorosamente sob a lei, que eram duros e pesados em julgar. Ele diz, olha, com que critério que você julga, você será julgado. Pensando nisso, ele construiu o pensamento que viver com ele é ser um bem-aventurado, é ser sal da terra, é ser luz do mundo e viver no reino. Se eu sou tudo isso, eu vou usar o parâmetro de Cristo para julgar alguém. Se eu não sou tudo isso, eu vou usar a minha medida, aquilo que eu acho ser certo, para emitir julgamentos. A exemplo do publicano, Senhor, não me deixe ser como ele. Ele se julgava melhor. E não é esse julgamento que nós devemos fazer. Nós não somos parâmetro para nada. O parâmetro é Cristo. O parâmetro é capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus. O parâmetro é viver no reino. E quem vive no reino não emite julgamento próprio, juízo próprio. Ele usa a palavra do Senhor como parâmetro. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o crime que você cometeu, o Senhor está prestes e pronto para te perdoar e estender o braço e te levar para morar eternamente com Ele no céu, se você estiver verdadeiramente arrependido. É muito comum, eu fico triste quando eu vejo o cristão emitir juízo acerca de quando morre alguém. E alguns velórios que eu já participei, eu já vi muito ato fúnebre
constrangedor do pastor falar assim: olha, ele já morreu e está no inferno. Se vocês não quiserem o mesmo destino dele, se arrependam. Como o pastor pode emitir o juízo se a pessoa que morreu está no céu ou no inferno? Quem salva ou deixa de salvar é o Senhor. Eu não posso falar se alguém foi salvo ou não. O que eu posso dizer é: essa pessoa viveu sob parâmetro de Cristo ou não. Agora, quem salva é Deus. Eu não salvo ninguém. Então, quando vemos alguém que morreu, o nosso discurso nunca deve ser: está no inferno. Está no inferno. Eu não posso acusar, muito menos apontar o dedo e falar isso. E até vemos em rede social isso, né? Um tempo atrás tivemos um evento aqui de um jovem que faleceu e algumas pessoas foram à rede social dizer que estava... A minha citação para a igreja foi: não fale nada. Apoie quem ficou, ore por quem ficou, ajude quem ficou, e quem trata dele é Deus. Eu não sei. Eu não tenho parâmetro para medir quem Deus quer salvar. Isso é Ele. É o plano dele. São os propósitos dele. E é isso que Cristo está ensinando para o povo. Não julgueis. Por isso lá no final fala: naquele dia, muitos tentarão entrar no reino, simplificando, e não entrarão e reclamarão: Senhor, não fizemos isso, apartai-vos de mim. Julgamento errado. E Jesus evolui na construção do pensamento dele. Verso 3. Por que repara tu no cisco do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu olho? E como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Tem versões que falam trave, não é? Como pode ter uma trave? Você pode pensar trave de futebol? Não. Jesus era carpinteiro, irmãos, e era comum, todo mundo entendia de madeira naquela época, igual todo mundo entende de Facebook e WhatsApp hoje. Era algo comum. E Jesus está dizendo: olha, como você se incomoda com uma lasquinha de madeira no olho do teu irmão e não repara a viga, a trave que está no teu. A trave, essa viga, era aquela madeira que sustentava todo o telhado da casa. Lógico que isso não cabia no olho de ninguém. Era uma hipérbole, uma figura de linguagem assim, exagerada. O que Jesus está dizendo é: a sua vida está totalmente errada e você quer apontar o erro dos outros? Hipócrita. Verso 5. Tirai primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha a diferença. Jesus quer que quem tem a trave no olho enxergue com clareza para tirar o cisco do seu irmão. Ou seja, ele não quer que nós apontemos o erro de ninguém. Ele quer que nós, enxergando com clareza, vamos até nosso irmão e ajudamos ele a também enxergar com clareza. Nunca é sobre condenar ou apontar o erro de ninguém. Tudo o que Cristo quer é que nós juntos nos ajudemos mutuamente a caminhar no caminho estreito que leva à salvação. Porém, sobretudo a igreja contemporânea é muito rápida em julgar e lenta em ajudar. Parece que nós, que eu falo nós, é cristão contemporâneo, de uma maneira geral, né? Fica ávido por notícias. E se ouvimos que alguém está no erro, corremos logo para saber o que aconteceu e uma fofoca. Adoramos uma fofoca. O ser humano adora uma fofoca. Adora. Porém, o que fazemos quando ouvimos o que contam? Olha, teu irmão está com um cisco no olho. Nossa, é mesmo? O que Cristo quer que você faça é: vá lá e ajude-o. Não aponte o dedo para ele. Hipócrita quem faz isso. Não é um filho de Deus.
E toda a construção do Sermão do Monte é o homem se tornando filho de Deus, irmão do Senhor Jesus Cristo. E através dessa construção, ele está dizendo, olha, quem são os bem-aventurados, quem são os filhos de Deus, quem vive no reino, não fica andando por aí emitindo julgamento a qualquer maneira, a qualquer coisa, a qualquer juízo dos seus irmãos. Ele primeiro se autoavalia, se autoexamina, e se tem alguma coisa errada nele ou nela, ele tenta tirar esse erro para poder ajudar aqueles também que estão errados. Verso 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, façam em pedaços. Isso aqui para a gente é muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele fala para o povo judeu, acerca de não lançar pérolas a porcos e a cachorros. Animais que eram dois tipos de animais. O cachorro era odiado pelo judeu. O judeu não gostava de cachorro, ele abominava cachorro. Os cachorros eram violentos, eram selvagens, ele tinha uma abominação a cachorro. E o porco era aquele animal que era proibido por Deus o judeu ter. E Jesus está ensinando, olha, não fale do sagrado para aquilo que Deus não quer e aquilo que te faz mal. Não julgue ninguém. Amor e prudência em julgar. Cristo quer que aqueles que são filhos dele vivam a nova lei, a graça. E viver na graça não é emitir juízo, não é emitir julgamento sobre qualquer coisa. Viver na graça é ajudar o seu irmão. É o que diz lá no capítulo 18 de Mateus, verso 15. Se você vê teu irmão cometendo algum erro, você olha a atitude do seu irmão, julga que ele cometeu alguma coisa boa ou ruim, e se foi ruim, você não deve acusar o seu irmão. Você deve ir até o seu irmão, avisar do erro, conversar com ele, ajudar ele a tirar esse cisco, e aí você ganhou o seu irmão. E os dois continuam caminhando no caminho estreito que leva à salvação. Verso 7. Pedi e vos será concedido. Buscais e encontrareis. Batei e a porta será aberta a vós. Dentro do que eu falei no começo, nós não podemos estudar esse versículo isolado. E pegando isso isolado, e muitas vezes se faz isso, dá a impressão que qualquer um pode chegar na presença de Deus e pedir o que quiser, a hora que quiser, e Deus tem a obrigação de dar. Não é assim. Quem se enquadra aí no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6, quem anda conforme a vontade do Senhor, não emitindo juízo errado sobre os outros, mas sim ajudando, esses devem pedir. Era o público que Jesus estava falando, e esses, se pedir, vos será concedido. Pois todo o que pede, recebe. E todo o que busca, encontra. E a quem bate, lhe abrirá. Todo quem? Todo o que Jesus estava explicando. Todos que ouvem a explicação que o Senhor Jesus dá e as põem em prática, se pedir, será dado. Esses são os todos. Não é qualquer um. Não é quem anda diligentemente, chegar na presença do Senhor, pedir e achar que o Senhor tem a obrigação de cumprir. Não é isso. Verso 9. Qual dentre vós é homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Jesus aqui está dando uma relembrada que aqueles que ouvem a palavra que Jesus estava ensinando e as cumprem, são feitos filhos de Deus. E ele faz uma comparação com um filho humano. Olha, vocês têm filhos. E se seus filhos pedirem pão ou peixe, vocês darão pedra ou serpente? Agora vocês também são filhos do Senhor. E se vocês são filhos do Senhor, lembrando e sendo bem enfático e repetitivo nisso, filhos do Senhor são que cumprem o capítulo 5 e capítulo 6 de Mateus e também essa parte do capítulo 7. Se vocês que são filhos de Deus também pedirem, o vosso Pai que está no céu vos atenderá, assim como você atende o pedido dos seus filhos. Verso 12.
Portanto, tudo o quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-vos a vós também a elas, pois esta é a lei dos profetas. Olha que interessante isso. Todo o capítulo 7 de Mateus é sobre julgamento. E o que Cristo está falando é o seguinte: olha, tudo que você quer que façam com você, façam com o próximo, porque essa é a lei. E quando cometemos um erro, tudo o que queremos é não ser acusado, é não ter um julgamento pesado sobre nós, é não sermos ofendidos. Julgamento. Então, quando alguém fizer alguma coisa, faça com ele como você queria que fosse feito com você. Vamos parar por aqui nessa noite. E quinta-feira que vem, finalizamos aí do verso 13 ao verso 29. Finalizando aqui, lembrando que o capítulo 7 fala sobre o juízo certo e o juízo errado. Não pense que é proibido a nós julgarmos alguma coisa. O que é proibido a nós é julgarmos indevidamente. Emitirmos juízos sobre aquilo que nós achamos. Podemos emitir juízo com um parâmetro bíblico, parâmetro de Cristo. O que você pedir, sendo filho de Deus, Ele concederá. Peça discernimento, peça sabedoria, e Ele que está no céu nos atenderá. E força para que nós sejamos mais rápido em ajudar a perdoar do que apontar o dedo e julgar. A vida com Cristo, como eu falo toda semana, é uma vida de novidade. E em tudo, ela é muito mais difícil do que a lei. A graça não é mais suave, é mais difícil. Na lei você podia emitir juízo, podia fazer julgamento e era o olho por olho, dente por dente. Na graça, você não pode fazer juízo de acordo com o que você acha ser certo. Ou seja, o certo era, se alguém me ofendesse, eu poderia ofender ou me vingar na mesma proporção. Com Cristo dê a outra face. Ou seja, não emita julgamento sobre o que você acha ser certo. O meu julgamento dê a outra face. Lembrando das bem-aventuranças. Por isso que o caminho é estreito, queridos. Porque não é fácil. Largo é o caminho que leva à perdição. Largo fácil olho por olho, dente por dente. Fácil eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Fácil se eu ficar chateado, eu volto ao velho homem. Fácil tantas outras coisas que fazemos. Fácil quem é você para me julgar? Estreito viver aquilo que o Senhor ensinou para nós. Caminho estreito andar segundo a vontade do nosso Senhor. Não emitir juízo sobre aquilo que nós consideramos, e sim sobre o que a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe. Nos dê uma noite de paz e de segurança. Amanhã nós temos culto pelo Team Link, 19h30. Também amanhã é Dia dos Namorados. Não teremos programação especial por conta dessa pandemia, que estamos cerceados ainda de estarmos juntos. E domingo à noite também temos a nossa live, nosso culto aqui de louvor e adoração ao Senhor. Fechando aqui, eu quero pedir o que eu pedi no começo novamente, que você esteja intercedendo pela irmã Isabel, que ela está internada em Barra Mansa, está com Covid, está muito mal, está entubada, em coma, com respirador mecânico, e também pelo Rodrigo, que está com sintomas do Covid-19. Já oramos no começo, vamos orar aqui no final e estaremos terminando para a glória do Senhor. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom, Pai. Muito obrigado por essa noite.
E, Pai, nos ensina, Pai, a emitir um correto juízo acerca da vida que está ao nosso redor. Que nós não sejamos aqueles que julgam com o que achamos ser certo, mas que nós possamos estar pautados na sua lei, Pai. E que o nosso julgamento para com o nosso próximo seja semelhante ao julgamento do nosso Pai que está no céu conosco. Que não importa aquilo que nós façamos, se verdadeiramente nós nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Que nós possamos ser assim, Pai. Não é fácil, mas que nós possamos ser assim, ávidos em perdoar, como Tu que está no céu é ávido em perdoar a nós também, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila. Pai, também te peço pela irmã Isabel, que está lá agora internada. Toca nela, Senhor. Libera o pulmão, Pai, libera a respiração dela, que ela possa, Senhor, sair do CTI, sair do coma e voltar a respirar sem equipamentos. Toca também no Rodrigo, Senhor, que também está com sintomas, que não evolua. E abençoa todos que estão contaminados, Pai, repreende todo mal. Abençoa também, Pai, que estão trabalhando na linha de frente, lutando contra esse vírus, em todas as suas áreas. Assim eu oro, agradecido por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre todos e todos digam amém. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Só lembrando, domingo nós temos ceia. No sábado, você que puder, vem aqui na igreja, pega o seu kit de ceia e no domingo pela manhã estaremos fazendo a ceia através do aplicativo de videoconferência, onde estaremos reunidos com louvores de adoração e a ministração da ceia do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.